Olá, povo de Deus, quinta-feira, 9 de novembro de 2023, dedicação da Basílica do Latrão, Catedral de Roma, 31ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 47, de 1 a 2, de 8 a 9, e o 12. 1 Coríntios 3, 9c a 11, 16 e 17, e João 2, 13 e 22. Ezequiel é um profeta do século VI a.C. Foi levado com parte do povo hebreu para o cativeiro da Babilônia. Utiliza-se do gênero literário de visões para expressar sua profecia. Tem uma visão crítica sobre o passado e entende o exílio como ação de Deus que quer a volta do povo ao projeto da aliança. É excelente observador dos acontecimentos e tenta ajudar o povo a entender os sinais dos tempos. Depois de forte pregação sobre a necessidade do reconhecimento do pecado e da conversão, volta seu discurso à utopia do resgate da soberania de Israel. O trecho de hoje faz parte do projeto do profeta que prevê a reconstrução do templo e que será verdadeiramente a morada de Deus. O templo funciona como um sinal de identidade do povo escolhido por Deus dentre todas as nações. É um ponto de confluência de todo o povo de Israel. Desse templo jorrará água abençoada e fértil, capaz de gerar vida em todo o caminho por onde ela passar. É um texto que faz paralelo com inúmeras passagens bíblicas que nos reportam ao simbolismo da água, tais como água fértil no início da criação, a água que brota da rocha saciando a sede do povo no deserto, a água do rio Jordão, na qual se deixará batizar o próprio Jesus, água que corre do lado de Jesus, fazendo brotar rios de água viva para o povo, água do Apocalipse que faz emergir a nova Jerusalém. Nessa perspectiva, o povo de Israel, ao voltar para a sua terra, tendo o templo como centro de sua vida, poderá significar uma fonte inesgotável de bênçãos e graças para toda a humanidade. 1 Coríntios. Desse novo templo, Jesus é o seu alicerce. Paulo aos Coríntios lhes diz que não há como colocar outro alicerce na construção de Deus. Essa construção é a comunidade dos cristãos. Paulo lembra aos coríntios que eles se constituem no verdadeiro santuário de Deus, onde vive o Espírito de Deus. Esse santuário é a comunidade também simbolizada pelo corpo, do qual Cristo é a cabeça. Quem destruir esse santuário, quem violar esse corpo, também será destruído por Deus. Assim como do corpo Cristo é a cabeça, do santuário ele é o único e insubstituível alicerce. João 2, 13 e 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei.
Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Nada convencional a figura de Jesus que emerge da narrativa do Evangelho de hoje. Tanto se diz Jesus, manso e humilde de coração, que fica até difícil imaginá-lo com um chicote na mão, derrubando as bancas de comércio no templo. O contexto é o da proximidade da festa judaica maior, a Páscoa, festa que rememorava a libertação do povo da escravidão do Egito. Portanto, teria de ser um dia de libertação, de independência, de se lembrar do amor incomparável de Deus pelo seu povo. Porém, era um tempo de grande exploração e opressão sobre os pobres e pequenos. Na festa da Páscoa vinham judeus de toda parte. Até mesmo Herodes, que vivia em Tiberíades, e Pilatos, que vivia em Cesareia Marítima, apareciam com suas tropas na cidade, a fim de evitar qualquer sublevação popular. Na Jerusalém da época, as autoridades do dia a dia da capital eram os judeus e tudo convergia para o templo. Aí funcionava o Sinédrio, que tinha o sumo sacerdote como presidente. A religião era usada como meio de exploração do povo, através de grandes cargas tributárias. Durante a festa da Páscoa, todas as autoridades se juntavam em Jerusalém e a festa atraía todo tipo de comerciante. O caráter religioso da festa se perdia em meio a tanto comércio e exploração. Até mesmo a religião oficial se organizava para explorar o povo. Obrigava aos judeus à frequência na festa e ao pagamento de sua contribuição no templo por meio de uma moeda única que não se desvalorizava. Por isso se serviam de cambistas, que efetuavam a troca das moedas estrangeiras naquela única aceita no templo. O sistema religioso da época tinha também uma tabela de animais para o sacrifício. Os pobres tinham acesso apenas às pombinhas. Daí a fúria de Jesus, sobretudo com os vendedores de pombas, pois eram os maiores exploradores dos pobres. Jesus provocou com seu gesto a fúria de todos os que se serviam do sistema de exploração que sobrevivia do templo e no templo. Eles questionam com que autoridade Jesus agia assim. Metaforicamente, Jesus lhes responde que podem destruir tal templo construído ao longo de 46 anos, que ele em apenas 3 dias o levanta de novo. Assim, Jesus se apresenta como novo templo, substituindo esse lugar de comércio por um templo inteiramente santo e purificado. Um templo novo, seu próprio corpo, do qual todos os que aderissem a ele fariam parte. Por isso podemos dizer, todos os que foram atraídos por Jesus fazem parte do seu corpo ressuscitado. Aqui está verdadeiramente o novo templo. A festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão nos remete a dados históricos significativos para a caminhada da Igreja. No século IV, a religião cristã deixa de ser perseguida e passa a ser religião oficial do Império. O imperador Constantino cedeu sua residência oficial ao Papa Melquíades, nascido na África, ao qual se atribui a construção da Basílica de São João.
Essa basílica foi construída ao lado da residência oficial do Papa e passou a ser a primeira catedral do mundo. Depois ela foi dedicada a 2 santos de nome João, o Batista e o Evangelista. Os textos escolhidos para a liturgia de hoje apontam em outra direção, ou seja, a memória da Basílica de São João de Latrão deve nos remeter ao verdadeiro templo de Deus, que é o seu povo, do qual Cristo é a cabeça e o alicerce. Sendo assim, os templos deveriam ser sempre sinais do verdadeiro templo, isto é, do povo de Deus convocado para ser o ícone da Trindade na história. Um beijo no seu coração.